A paz do Senhor, meus irmãos, eu me chamo Catiele, eu sou membro do Eu Chamado, Grupo Jovem, estou aqui com o nosso pastor da Advitai. Pastor, o senhor poderia responder para nós quais foram as dificuldades no início da Advitai? Os maiores desafios da nossa igreja, logo no seu início, foi 2020 e 2021. Em plena pandemia, as igrejas todas fechadas, era difícil ter cultos, aquela participação era sempre virtual, não presencial, era muito difícil. Mas nós enfrentamos esses desafios, eu e a pastora Rose, nós visitávamos os lares, claro que com muita responsabilidade, com muita prudência. Então o senhor, no caso, começou com alguns cultos dentro da residência das pessoas. Sim, nós preferimos fazer esses cultos domésticos, mas na medida que nós aplicávamos esses cultos domésticos, haviam outras pessoas, às vezes até pessoas afastadas da igreja, pessoas que nem crentes foram na vida, mas aí quando perceberam que nós estávamos nessas visitas, eles também se interessavam em ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus estava sendo clamada naqueles dias e nós não podíamos deixar de fazer isso, nós fizemos isso. E foi assim, dentro desses grandes desafios que a Advitai, ela nasceu, ela surgiu. Quando que o senhor começou a ter um lugar exato para fazer esses cultos, assim, um lugar mais exato? Não tínhamos um lugar para nos reunir, para congregar. Então foi quando tivemos a ideia de conversar com o irmão Balu, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui da cidade de Messias, se ele podia nos ceder o espaço lá do sindicato. E ele nos cedeu. Ali nós começamos a fazer o primeiro culto. Foi ali, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da cidade de Messias, que nasceu a Advitai. E quando a gente teve uma data exata para poder passar para um salão fixo da igreja? Depois dos cultos lá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Messias, nós ainda permanecemos lá mês de outubro, mês de novembro, dezembro. Aí entramos já 2021, mês de janeiro, e em fevereiro nós já estávamos encerrando as participações de cultos ali no sindicato. Foi quando nós encontramos um salão pequeno, mas que dentro das condições reais daquela congregação daria para a gente pagar o aluguel. Então o salão era pequenininho e nós passamos para esse salão. O problema era que nós estávamos ali diante de outro grande desafio, que era agora acomodações. Nós não tínhamos acomodações, mas fomos para lá. E essas acomodações vieram com o tempo, foi através de doações, a igreja correu atrás? No princípio, não. No princípio, nós tínhamos que tomar emprestados essas cadeiras, o som. Nós não tínhamos nada disso. Nós pegávamos emprestado, pegávamos as cadeiras do sindicato e levávamos lá para o bairro onde nós hoje estamos, que é o área central, e levávamos para lá as cadeiras. Quando o culto terminava, nós voltávamos com essas cadeiras todas para o sindicato, porque no dia seguinte tinha reunião lá. Foi quando Deus ainda nos abençoou ainda mais, trazendo um desafio ainda maior, porque agora o Senhor estava abrindo uma porta de um salão ainda maior, que é esse que nós hoje estamos aqui congregando. E aí o desafio aumentou, porque as cadeiras tinham que ser muito mais ainda. Como foi que surgiu a ideia do nome Advitai? Quando criamos e nasceu ali a nossa congregação, nós precisávamos ter uma identidade. Deus tinha colocado a palavra vida, né, no meu coração. Então, a identidade da igreja tinha que ter esse nome, vida. Então, a Assembleia de Deus, Advitai, né? Então, Assembleia de Deus porque vem da origem dos meus pais. Eu tenho as minhas origens na Assembleia de Deus. Então, seria Advitai, porque vitai no latim é vida. Nasceu, então, Advitai. E quanto ao registro da igreja e os benefícios que ela está tendo agora no momento? Depois de um ano, nós conseguimos registrar a nossa igreja. Hoje a nossa igreja é registrada.
nós temos a documentação da nossa igreja. E temos também a filiação da nossa convenção, que hoje é presidida por mim, pela graça de Deus. Pastor, quero agradecer sua presença, sua colaboração conosco. Para mim foi um grande prazer poder estar cooperando no documentário dessa igreja tão abençoada. Irmão Antônio, sabemos que o culto aqui da Advitai começou lá pelo WhatsApp, né, pelos cultos domiciliares. A que momento assim, o senhor começou a se envolver com a igreja? Que antes de eu vir para essa igreja, eu sempre colaborava com o irmão, com a igreja, mas eu era de outra igreja. E depois, na família veio para aqui, eu passei para a igreja. O culto era realizado no sindicato e foi realizado assim, uns 6 a 8 cultos, porque o irmão pastor não tinha onde fazer esse culto, aí falou comigo no sindicato e nós fizemos esse culto no sindicato. O sindicato começamos com poucas pessoas, com poucos irmãos, uma vizinhança, e hoje se torna do que está acontecendo. E eu gostaria de saber assim, eu vi que através de foto o senhor participou do primeiro batismo que houve na igreja. Qual foi a sensação assim para o senhor participar do primeiro batismo e também, né, se batizar, que sempre tem um significado para nós que somos cristãos? Para mim, nem se fala alegria tão grande que eu nem sei, parece que eu até chorei, não sei, porque a alegria foi grande de estar ali na água, recebendo um batismo. O Espírito Santo para mim foi muito importante e foi a coisa mais linda que eu achei. Agora eu vou te agradecer por colaborar conosco, certo? Aqui no nosso documentário. Irmã Roberta, o que lhe fez vir para a Advitai? Paz do Senhor, para mim foi um grande privilégio ver que o Senhor falava tremendamente neste local. A senhora já tem um tempo, né? Até comecei a dirigir os cultos de oração. O que a senhora está achando assim sobre estar dirigindo o culto de oração? Para mim é um privilégio muito grande porque o Senhor nos capacita, né? E nos proporcionou essa grande oportunidade para dirigir o ciclo de oração. O que a igreja assim, tem influenciado assim, na sua vida? O que ela tem trazido assim, na sua vida com o tempo que a senhora está dirigindo os cultos de oração? Para mim foi um desenvolvimento muito grande que eu aprendi bastante com meus pastores, que são pessoas que ensinam bastante, né? Prega a verdade, prega a Bíblia, e isso me impõe ali muito prazer em fazer a obra do Senhor através deles também. Acredito que a senhora também participou de alguns congressos que houve na igreja. Qual foi assim, o sentimento de participar de alguns deles? Sentimento maravilhoso, sentimento que Deus falou tremendamente. Irmã Cristina, como foi que a senhora conheceu a Advitai? Eu congregava em outra igreja, daí a igreja fechou, e daí eu passava sempre à frente dessa igreja, e eu senti no coração o desejo de congregar aqui. E daí o pastor Naum foi na minha casa, fez o convite, e daí eu vim fazer a visita, e daí estou aqui até hoje. Gostei, é maravilhoso estar aqui, buscando o Senhor, e é isso. A senhora está aqui há mais ou menos quanto tempo? Tem um ano, né? E a senhora vem gostando de participar dos grupos, dos cultos? Sim, eu gosto, amo estar aqui na casa do Senhor, louvando, agradecendo a Ele por tudo que Ele fez na minha vida. E o que a senhora tem a falar sobre a igreja? O que a igreja assim, agregou na sua vida, tanto espiritual, quanto também normal, sua vida assim, comum em casa? Aprendi a estar na presença do Senhor, orar, né, que eu não conhecia muito, mas estou aqui, né, através do Senhor Jesus, e estou aprendendo cada dia mais com essa congregação, com os ministérios, com a pregação, com tudo que Deus está fazendo. E como tem sido para a senhora participar do grupo das Déboras? Maravilhoso, né? Eu nunca participei. Esse foi o primeiro, né, que estou participando e estou adorando. Vou permanecer. Muito Amém. bom. Quero agradecer sua participação. Cida, o pastor Neum chegou a relatar, e o irmão Antônio, através de uns cultos que aconteceram no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Conta pra gente como foi a sensação de participar dos primeiros cultos, como foi feito os primeiros cultos. Boa noite, a paz do Senhor, Catélia. Olha,
Na primeira vez que eu fui, eu achei muito bom, gostei bastante. Assim, tinha poucas pessoas, mas as poucas pessoas que estavam, o culto sempre foi uma bênção. Amém. E como tem sido para a senhora assim, até hoje aqui na igreja? Maravilhoso, não tenho que reclamar, sempre uma bênção. Eu adoro estar aqui na igreja, junto com as irmãs e participando delas. E como secretária? Estou me esforçando, né? Amém. Cida, quero agradecer sua participação. Viu? Jesus. Será ótimo para o nosso documentário. Gente, eu estou aqui com o Arthur. Ele é filho do pastor Naum, mas também é evangelista aqui na igreja de Vitória. E assim, eu quero saber dele a partir do jovem. Como tem sido assim para ele ver o jovem chegar na igreja, formar esse grupo e quando começou o grupo aqui na igreja? Bom, a paz do Senhor a todos. Gostaria de dizer que para mim é uma grande satisfação, primeiramente, ver jovens na presença de Deus. E a verdade é que o início do grupo jovem veio muito depois da fundação da Advitai. Quando tivemos os 3 primeiros jovens da Advitai, formamos este grupo, que era composto por mim, pelo presbítero Gabriel e pelo obreiro Mirim Júlio. Mas, após um tempo, seguiu-se com mais pessoas entrando no ministério, jovens adentrando o ministério, e assim começamos a criar este grupo, que antes se chamava Grupo Getsemane, e após alguns processos passou a se chamar El Chamar. O nome do grupo El Chamar ele foi bem recentemente, certo? Então, assim, quando ainda estava no antigo nome, vocês fizeram um congresso, correto? Como foi para você, assim, ver um congresso de jovens aqui na Advitai? Foi algo surpreendente. De fato, é uma coisa que eu sempre vivi quando era criança, congressos. E mesmo sendo moço, eu via jovens na presença de Deus e eu me alegrava vendo isso. Então, quando eu vi isso pela primeira vez aqui nessa igreja, foi uma alegria. Até porque, para mim, os jovens dessa geração são jovens que têm enfrentado muitos problemas. Sabemos que a carne ela é fraca e nesta geração, onde a internet, os meios de comunicação, as redes sociais têm sido muito fundamentais para esse crescimento do mal na vida dos jovens. Então, por ver esse congresso acontecer, por ver jovens na presença de Deus, como foi naquela festa linda, eu me alegrei e me alegro. E posso dizer com satisfação que essa chama habita em nós, né? Como você bem mencionou. Claro. Hoje em dia você é evangelista, certo? Como foi para você crescer desde obreiro até o que você é hoje na igreja? Desde o começo da obra, nós estivemos vendo o desenvolvimento de perto. Então, os problemas alheios que muitas vezes a gente acabava por passar junto com os pastores, faziam com que isso nos amadurecesse de certa forma. Então, Deus ele esteve muito constante no nosso crescimento e em cada etapa que nós fomos sendo levantados como obreiros, de obreiro para diácono, de diácono para presbítero, evangelista, nós estivemos sempre na direção de Deus. Deus, ele foi quem nos instituiu e nós nunca tivemos esse mérito sentido por nós, mas o próprio Deus nos faz merecedores disso. Claro, quero agradecer sua participação Amém. com o documentário, viu?